Se você realiza o leg press, mas você sente queimar só o seu quadríceps e não sente ativar o seu quadril glúteo, você precisa assistir esse vídeo. O leg press é um exercício que trabalha grandes grupos musculares. Então ele tem ativação tanto no seu quadríceps, glúteo, posterior, panturrilha. Só que a maioria das pessoas acaba realizando o movimento apenas chutando essa máquina. E quando isso acontece, você começa a entrar numa fadiga maior de quadríceps. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como realizar essa movimentação ativando os músculos do glúteo para que você tenha resultados. Se você não me conhece, meu nome é Simone Thaís, eu sou personal, sou nutricionista, eu sou especialista no treino hipopressivo, aquele treino que seca a barriga, e tem mais vídeos falando de hipopressivo nesse canal. Já não deixe de se inscrever nesse canal, já deixe seu like para eu saber se você gostou desse vídeo, porque tem conteúdo diário por aqui. Agora a pergunta de prova, por onde eu começo? O primeiro ajuste ele tem que ser feito pelos pés. Você já parou para pensar que um carro não anda sem roda? A mesma coisa, você precisa sempre ativar a base para o movimento ser mais efetivo e você conseguir realizar as ativações. Existem aparelhos de leg press diferentes e não tem problema, o ajuste sempre é o mesmo, iniciando pelos pés. Esse leg press, ele se movimenta porque eu faço força para empurrar. O meu corpo ele não se movimenta, mas eu vou iniciar fazendo o mesmo ajuste de qualquer aparelho leg press. Primeira coisa que você precisa saber é que o movimento, o tempo todo, precisa de atrito, que você sinta empurrar tanto na hora de realizar o esforço de empurrar, quanto na volta, que a gente chama de fase concêntrica e fase excêntrica, sempre no meio do pé e no calcanhar. O grande erro de quem está fazendo a movimentação é não saber onde transferir a força. E quando isso acontece, vamos pensar no exemplo prático. Eu estou fazendo força para um determinado local, fazendo força para empurrar. Se eu paro de fazer força no mesmo local, o que acontece? Eu fico instável e quando eu gero essa instabilidade, eu perco força e paro de ativar o músculo que eu quero. E esse é o grande erro, por isso que você acaba não tendo resultado. Então, o primeiro ajuste é posicionar os seus pés. O pé vai ficar na altura do seu quadril. Pode posicionar levemente para fora, mas bem leve, para ele ficar na mesma direção dos seus joelhos. Ajustei a postura dos meus pés, eu preciso pensar que o tempo todo eu vou fazer força tanto para empurrar quanto para voltar. Então eu preciso sentir atrito, sentir o tempo todo empurrar o meu pé na plataforma. Quando eu perco esse atrito, é o que eu mostrei para vocês no exemplo. Eu perco as ativações. Não transfere a força para a ponta dos pés. O meio do pé e o calcanhar vai ser a sua referência. Depois que eu já ajustei os pés, eu preciso lembrar dos meus joelhos. Os meus joelhos, eles não podem fechar em nenhuma parte do movimento. E o que acaba acontecendo quando você fica fazendo a movimentação empurrando de qualquer jeito? Socorro, Deus, ajuda os colegas que estavam errando por aí. Quando isso acontece, o seu joelho ele fica instável, fica abrindo e fechando. E isso pode gerar uma sobrecarga maior para o seu joelho e você acabar sentindo dor, desconforto ou até mesmo se machucando. Então, todo momento eu gero atrito no meio do percalcanhar e observo para não deixar meu joelho fechar. É como se eu estivesse colocando uma faixa elástica ou até mesmo eu estivesse tentando fechar o seu joelho, mas eu não consigo. Eu não consigo porque você faz uma força imaginária para abrir o tempo todo. Eu tento fechar seu joelho e eu não consigo, gera uma pressão para fora. Só que eu não movimento os joelhos, eles ficam parados no mesmo local. Depois que eu ajustei o pé, ajustei o joelho, eu vou ajustar o meu quadril. Qual que é o grande erro na hora de realizar a movimentação? Eu descer e ficar escorregando o meu quadril. Então, todo momento, quando você se posicionar, já puxa seu bumbum para um lado, puxa o bumbum do outro e percebe o movimento. Quando você volta, na hora de fazer a flexão de joelhos, o seu quadril ele não pode se movimentar. E o tempo todo eu não posso bater o peso da máquina. Por quê? Se eu bati o peso da máquina, eu perdi o atrito, porque eu tive um descanso na plataforma, na hora de empurrar os pés. E o meu quadril também ele para de realizar ativação. Porque o tempo todo eu preciso realizar uma movimentação com o meu quadril. Lembra que a gente fez aquela forcinha imaginária? Então faz um teste aqui comigo, fecha os olhos. Coloca as duas mãos na lateral do joelho. Faz uma forcinha imaginária para abrir. Mas eu quero que você sinta a ativação no músculo do quadril. Não é para ficar fazendo movimentação com o pé ou com o joelho e perder esse atrito
no quadril. O tempo todo eu quero ação. Conseguiu ativar essa musculatura? Teve a percepção de qual que é a força que você vai realizar o tempo todo? Não teve? Faz o teste de uma maneira mais fácil. Apoia seus dois pés no chão. Sentada. Apoiou, joga o tronco levemente à frente e eu quero que você faça a mesma movimentação. Coloque as duas mãos na lateral do seu joelho e uma força imaginária para abrir. Começa a ter uma percepção que quando você faz essa força imaginária para abrir, você começa a ativar a musculatura do quadril, o glúteo. Então eu preciso que o glúteo seja ativado o tempo todo. Agora fecha seu joelho. Fechou o joelho? O que você vai perceber? Que você vai parar de ativar a musculatura do quadril. Então o tempo todo eu faço essa forcinha imaginária, empurrando o chão, estabilizando meu joelho para o meu joelho não fechar e o principal, ativando a musculatura do glúteo do quadril, que é isso que vai fazer você ter resultados e parar de sentir o seu quadríceps. Agora que eu já sei como me posicionar, não esquece de manter uma carga justa. Lembra que durante a movimentação você precisa de atrito, precisa de esforço e seu músculo não sabe contar. Então, se é uma carga para 15 repetições, você tem que fazer 15 no limite ou mesmo não conseguir fazer 15 na segunda série, conseguir fazer 14, não tem problema. Então, isso vai te dizer se a carga ela está justa ou não. Eu quero que você observe agora o movimento na prática. Eu vou fazer o movimento de empurrar, só que eu não vou fazer uma hiperextensão. Olha meu joelho, ele não estende totalmente e eu não perco o atrito no mesmo local que é no meio do pé do calcanhar. Gera uma tensão o tempo todo, o joelho não fecha e eu vou voltar segurando uma cadência que vai exigir esforço na hora da volta. O tempo todo, coloca a mão aqui na lateral do quadril e não é mão na perna. Se você está fazendo força com a mão na perna, está ajudando e o movimento não é braço. O movimento é membros inferiores. A mão é suave na lateral do seu quadril. Você vai descer, quase encosta o peso e antes de bater você já vai fazer a extensão. Você não descansa em nenhuma fase do movimento. Chegou aqui embaixo, mantenha os olhos fechados para você ter uma percepção que está fazendo esforço, você está travando o movimento. E quem vai ser ativado, porque você está fazendo uma força imaginária para abrir, é o glúteo e o seu quadril. Se você descer de uma vez, faz o teste, desce de uma vez. Desce de uma vez, seu joelho fecha, você perde o atrito de sentir o medo pelo calcanhar. Existem variações, até mesmo em relação à intensidade de treino, que muda a velocidade que você faz o leg press, que a gente chama de cadência. Mas para você aprender o movimento, faça uma cadência mais lenta. Isso vai fazer toda a diferença no seu movimento. Utilize o máximo de amplitude que você consiga, sem sair com o quadril do banco e sem também perder o atrito ou deixar o joelho fechar. Faça um movimento lento para você aprender. Olhos fechados vai te ajudar a trabalhar bem essa estabilização e saber onde ativar. Isso vai mudar o jogo dos seus resultados. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like para eu saber que você me acompanhou até aqui e já comenta se você quer mais exercícios de treino para você não errar por não saber realizar as ativações.